Você sabia que felicidade, sucesso, paz, amor incondicional, intuição, alegria, criatividade são habilidades e capacidades inatas do ser humano, de você? Sim, isso tudo é o normal, isso tudo é aquilo que você tem dentro de si. E aí você me pergunta, mas como que eu não consigo viver isso? Como que eu estou vivendo assim no inferno? Eu não consigo estar feliz, eu estou triste, estou deprimido, eu tenho raiva e eu não consigo entrar em contato com isso. Bom, é muito engraçado perceber que as coisas inerentes do ser humano são as mais difíceis atualmente de se conseguir. Existe uma frase que diz que o reino dos céus está dentro de nós. O reino dos céus é exatamente isso: alegria, felicidade, paz, amor incondicional. Isso é o reino dos céus. Só que nós nos afastamos de tudo isso. Mas quem nos afastou fomos nós mesmos. Com todo o corre-corre do dia a dia, com as situações que a gente vive, e a gente vai se afastando cada vez mais daquilo que é natural e que a gente merece de verdade. E eu vou continuar o estudo do nosso livro, Deixar Ir. E hoje eu vou dar continuidade no nosso livro pela introdução feita pelo editor e pelo prefácio do próprio Dr. Hawkins. Então, pegando mais um pedacinho interessante. Como pode algo inato para nós, parte e parcela do nosso verdadeiro eu, ser tão difícil de alcançar? Porque toda essa infelicidade, se somos dotados com felicidade? E se o reino dos céus está dentro de nós, por que frequentemente nos sentimos no inferno? Como podemos nos livrar do lado da ausência da paz, já que a nossa jornada para a paz interior parece tão árdua? É legal ouvir que a paz, felicidade, alegria, amor e sucesso são intrínsecos ao espírito humano. Mas o que dizer de toda a raiva, tristeza, desespero, vaidade, inveja, ansiedade, pequenos julgamentos diários que afastam o som puro do silêncio dentro de nós? Existe realmente uma maneira de sair do lodo e ser livre? Dançar com alegria desimpedida? Amar todas as coisas que vivem? Viver a nossa grandeza e cumprir nosso potencial máximo? Será que é possível? O Dr. Hawkins disse que sim, é possível sim. E existe um caminho, o caminho da rendição, o caminho do soltar, do deixar ir. Olha esse parágrafo. Nesse livro, o Dr. Hawkins oferece um caminho para a liberdade que ansiamos, mas achamos difícil de alcançar. Pode parecer contraintuitivo chegar a algum lugar por deixar ir. Entretanto, ele certifica, por meio da experiência clínica e pessoal, que essa rendição é o caminho mais seguro para a realização total. Nesse livro todo, o Dr. Hawkins vai dar vários exemplos de pacientes que ele teve e da vida pessoal dele, mostrando para a gente que o deixar ir é possível, é viável e é uma ferramenta muito simples de usar. E todos nós podemos fazer. Parece até meio mágica, né? Mas é o caminho mais simples e mais fácil. Nós fomos ensinados que toda conquista, para você adquirir alguma coisa, ter sucesso, é com muito esforço. Tem que suar a camisa, é a luta diária. No gain, no pain, que significa sem ganho, sem dor. Então, quanto nós associamos que para você ter alguma coisa,
conquistar algo, o sucesso, viver feliz, tem que ser difícil, tem que ser árduo. Existe uma crença muito grande aí. E se você está vendo esse vídeo ou está lendo esse livro, provavelmente você já testou muitas coisas e não conseguiu resolver seus problemas, não conseguiu estar equilibrado emocionalmente, ou a sua saúde está debilitada, tem algum problema. Então você tentou tudo. Será que não está na hora de tentar fazer de maneira leve, apenas deixando ir? Então, olha, quem escreveu o início, essa introdução, foi Fran Grace, editor do livro, professor da Escola de Estudos Religiosos e administrador da Sala de Meditação da Universidade de Redland, Califórnia, diretor e fundador do Instituto for Contemplative Life, Instituto da Vida Contemplativa, Sedona, Arizona. E ele vai dizer um pouquinho sobre qual foi a experiência dele quando começou a entrar em contato com o Dr. Hawkins e esse livro. Primeiro, houve um ceticismo. Tendo explorado vários caminhos espirituais, filosóficos, religiosos, com resultados insatisfatórios ou apenas temporários, eu me aproximei dos estudos do Dr. Hawkins com o seguinte pensamento: ele provavelmente vai se revelar igual aos demais. Entretanto, o buscador consciente em mim disse: vou averiguar. O que tenho a perder? Então, ele leu Poder versus Força, os determinantes ocultos do pensamento humano. Quando o livro foi finalizado, aconteceu uma descoberta interna. Eu sou uma pessoa diferente daquela que começou a ler o livro. Só a leitura do livro já causou uma transformação. Isso foi em 2003. Muitos anos se passaram. O que me convenceu da verdade desse trabalho, em última instância, foram as transformações na minha própria consciência física e não física. Eu não podia negar antes fatos empíricos. A cura de um vício que antes era impossível superar, apesar de muitas tentativas sinceras. A libertação de diversas alergias, pelos de animais, era venenosa, mofo, febre do feno. Deixando de lado ressentimentos de longa data com a capacidade de ver as recompensas escondidas dentro dos vários traumas que vivi, alívio de muitos medos de longas datas e um transtorno de ansiedade que limitou várias vezes minha carreira e vida pessoal. Resolução de muitos conflitos internos relacionados à autoaceitação e propósito de vida. Esse livro é um roteiro, como se fosse um manual de instrução, onde você vai aprender a lidar muito melhor com o que tem dentro de você, para todos esses sentimentos de baixa frequência poderem serem transformados em alta frequência. Então, continuando aqui, conforme o Dr. Hawkins explica, a parte menor de nós é apegada ao familiar, não importa quão doloroso ou ineficiente isso possa ser. Pode parecer bizarro, mas o nosso ser, com S minúsculo, atualmente aprecia uma vida empobrecida e todas as negatividades provenientes dela. Se sentir indigno, ser invalidado, julgar outros e a nós mesmos, ser inflado, sempre ganhar, sempre estar certo, viver sofrendo com o passado, temendo o futuro, cuidando das nossas feridas, ansiando a segurança e buscando o amor em vez de dá-lo. Isso você já tem muita experiência. E aí nós ficamos apegados a isso. Engraçado, né? O quanto a gente segura situações ruins, o quanto a gente ainda dá uma importância à negatividade, a coisas que
não vão levar nós num crescimento, numa coisa boa. Nós fazemos isso ainda. Estamos dispostos a imaginar uma nova vida para nós mesmos, caracterizada por um sucesso sem esforço, liberdade de ressentimento, gratidão por tudo que aconteceu conosco, inspiração, amor, alegria, resolução, ganha-ganha, felicidade, expressão criativa. Um dos maiores obstáculos, vou ler de novo. Um dos maiores obstáculos para a felicidade é a crença de que isso não é possível. Você não acredita que você pode ser feliz. Você não acredita que você pode ter uma vida boa. Percebe isso. Quantas mensagens você ouviu desde que você nasceu, ou até mesmo dentro do útero? Que a vida é difícil, ganhar dinheiro tem que assim batalhar demais, ou o dinheiro corrompe, quem que é rico é corrupto, é uma pessoa má. Então, se você acredita tudo isso, imagina assim, quem é corrupto é uma pessoa má. Você quer ser uma pessoa má? Não. Então você não vai ter dinheiro. É uma crença. E o nosso inconsciente, subconsciente registra tudo, sem filtros. E tudo isso vai, subindo e vai trazendo uma programação para o teu ser. E você funciona de acordo com esse programinha. E o deixar ir é você começar a olhar, sim, existe esse sentimento, existe esse programinha. Na hora que você começa a aceitar que existe tudo isso, esse programa começa a perder força, começa a perder a intensidade e ele vai sumindo. E aí você deixa aí, ele vai. E uma coisa que eu achei fantástico é que o Dr. Hawkins escreve sobre o que ele vive. Ele é bem assim, ver para crer. Ele não está falando nada do que ele não experimentou, ou na vida pessoal dele, ou com os pacientes da clínica dele. Então, tudo isso é verídico, aconteceu e funciona. Nesse livro, ele nos lembra da lei da consciência que diz: nós todos estamos conectados no nível energético, em uma vibração mais elevada, como a do amor. Tem efeito poderoso sobre a vibração mais baixa, como o medo. Então, quando uma coisa vibra mais alta, parece que ela puxa e neutraliza aquela que está embaixo. Eu sinto a verdade dessa lei sempre que estou com ele. Seu campo energético transmite um amor curador, uma paz profunda. Perceba, isso também eu tenho certeza que vocês já experimentaram. Não existem algumas pessoas que quando você está com essas pessoas, dá uma sensação gostosa, você sente, nossa, como que essa pessoa me deixa calmo? Como essa pessoa me transmite uma coisa boa? Como que eu me sinto bem, me sinto energizado? Algumas pessoas fazem isso, por quê? Porque elas vibram numa frequência de amor, uma frequência de alegria, uma frequência de entusiasmo. E essas frequências mais altas, elas realmente puxam as mais baixas. Então, as pessoas hoje em dia estão dizendo, você é o resultado das 5 pessoas, 5 pessoas que você convive. Como são essas 5 pessoas que você mais convive? São pessoas para cima, são pessoas que têm energia, que têm amorosidade, que têm sucesso? Ou são pessoas que reclamam da vida, tipo, adoro a vida, meu problema de saúde, só ficam contando historinhas e realmente não se responsabilizam sua própria vida? Que tipo de pessoas você convive? De repente, se você quer ter sucesso na vida, você pode usar desde criança até o final da tua vida, não tem problema de idade.
uma pessoa que está em busca de terapia, pode usar. O terapeuta pode usar. Se você tem algum diagnóstico, algum problema de saúde, comece a usar. Ou apenas por aquela pessoa que está em busca do caminho espiritual, em direção à iluminação. Também essa ferramenta é indicada. O passo dessa ferramenta é reconhecer que você tem sentimentos negativos como o medo, vaidade, orgulho, preguiça, raiva, insegurança, vergonha. Então, quando a gente começa a perceber honestamente, mas precisa ser totalmente honesto dentro de você, e você fala, realmente, eu tô com inveja dessa pessoa. Nossa, eu tô com vergonha. Aí eu tô com medo. Eu tô com raiva. Na hora que você começa a reconhecer, é que a ferramenta começa a fazer efeito. Então, o primeiro passo é reconhecer. E na hora que você reconhece, não quer dizer que você é uma pessoa ignorante, não quer dizer que você é uma pessoa menos. Muito pelo contrário. Na hora que você começa a reconhecer teus pontos negativos, as tuas energias e sentimentos mais baixos, o que acontece? Você começa a aceitar a sua humanidade. Faz parte da experiência humana a vivência desses sentimentos. Não é que nós temos que pegar esse sentimento como comandante de nossa vida, mas eles servem como alertas da nossa vida, como dicas da nossa vida, que nós podemos usar ele como professor e fazer uma transformação de vida através desses sentimentos. E aí você vai perceber que a resposta está dentro de você. E vários dos mestres espirituais falavam a mesma coisa. Primeiro, o desarmamento interno, depois o desarmamento externo, Dalai Lama. Seja a mudança que quer ver no mundo, Gandhi. A implicação é clara. Por todos sermos parte do todo, quando curamos algo em nós, curamos algo no mundo. Então, se você não quer fazer por você, vamos fazer pelo mundo, pelas pessoas que você ama, pelo teu filho, pela tua esposa, pelo teu marido, pelos teus pais. Agora eu vou ler um pouquinho do prefácio que o próprio Dr. Hawkins escreveu. Durante muitos anos de prática clínica psiquiátrica, o objetivo primário era procurar maneiras mais efetivas de aliviar o sofrimento humano em todas as suas diversas formas. Para esse fim, numerosas disciplinas de medicina, psicologia, psiquiatria, psicanálise, técnicas de comportamentais, biofeedback, acupuntura, nutrição e química cerebral foram exploradas. Por trás dessas modalidades clínicas haviam sistemas filosóficos, metafísicos, uma multidão de técnicas holísticas de saúde, cursos de autoaperfeiçoamento, caminhos espirituais, técnicas meditativas e outras formas de expandir a consciência do ser. Em todas essas explorações, o mecanismo de rendição foi descoberto como um grande benefício prático. Então parece que um ponto em comum que ele começou a observar em todas essas técnicas era o mecanismo de rendição, o deixar ir. Nos 10 livros anteriores que ele escreveu mais sobre os estados de consciência avançados e a iluminação. Só que durante as palestras que ele fazia, os satsangs, os alunos perguntavam das coisas cotidianas e uma das principais perguntas era como eu lido com sentimentos negativos, que são os obstáculos do caminho espiritual e da iluminação. Como se livrar de emoções negativas e seus impactos na saúde, nos relacionamentos, no trabalho. Como lidar com todos os sentimentos indesejáveis. E é por isso que o Dr. Hawkins escreveu esse livro. E ele percebeu a importância de ainda deixar esse último trabalho.
deixaria um sistema pragmático para eliminação de obstáculos e apegos. Ela também pode ser chamada de mecanismo de rendição. Existem provas científicas dessa aplicação, que ele descreve nos capítulos mais adiante. Ela nos liberta de apegos emocionais. Essa técnica, e ela foi verificada por vários sábios, e os vários sábios de diversos tempos diziam o quê? Nós sofremos por causa que nós somos apegados. O apego é a causa primária do sofrimento. A mente e seus pensamentos é movida por sentimentos. Cada sentimento é um acúmulo derivado de milhares de pensamentos. Dado que a maioria das pessoas, ao longo de suas vidas, reprime, suprime, tenta escapar de seus sentimentos, não é verdade? A energia suprida se acumula e procura se expressar por meio desse estresse psicossomático. Não importa fugir, não adianta empurrar debaixo do tapete, tem uma carga energética aí que você não consegue se livrar, ela está aí. E ela começa a causar doenças. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que eu gravei? Exatamente. Se você empurrar por debaixo do tapete, essa energia fica lá. Até uma hora que ela começa a explodir no seu corpo. Porque você não quer ouvir o que ela diz. E aí ela vai pegar no seu físico. Porque você negligenciou. Essa energia acumulada, ela procura se expressar por meio de estresse psicossomático, transtornos corporais, doenças emocionais, transtornos corporais e mentais nas relações interpessoais. Os sentimentos acumulados bloqueiam o crescimento espiritual e a consciência, assim como o sucesso em muitas áreas da vida. Quem faz acupuntura sabe que a gente põe agulhinha de acupuntura no meridiano. Por quê? Porque aquela energia não está correndo. Então, na hora de que você espeta uma agulhinha, você vai criar uma reação naquele ponto para que aquele fluxo de energia seja desbloqueado, a energia volte a correr novamente. Com as emoções é a mesma coisa. Se nós não permitirmos que essas emoções passem para fora, extravasem, e nós podemos extravasá-las de muitas maneiras. Às vezes, em vez de você extravasar de uma maneira inconsciente, você pode extravasar a partir da arte, pintando alguma coisa, colocando para fora todo o seu sentimento num quadro, num pedaço de papel. Você está extravasando e faz efeito sim, por isso a arte-terapia. Os benefícios dessa técnica podem, portanto, ser descritas em vários níveis. Nível físico. Se você libera essa energia, você não vai somatizar mais as doenças. No nível comportamental. Uma vez que a ansiedade e os sentimentos negativos diminuem progressivamente, é preciso cada vez menos recorrer a drogas, álcool, entretenimento, sono excessivo. Você não precisa mais, beber para esquecer, ficar vendo filmes e filmes para, o tempo passar, para você fugir de uma situação que te desagrada. Quanto disso a gente fez? Eu já fiz isso várias vezes na minha vida, eu tenho consciência. Olha, teve momentos que meu casamento não estava bem, então o que eu fazia? Eu trabalhava muito, era workaholic, porque eu não queria voltar para casa. Teve um outro momento, na época que eu morava na França, e lá vinho é uma das coisas mais naturais que tem, você vai na casa das pessoas e a gente bebe vinho. E é natural, bebe vinho, depois vai beber um aperitivo. E aí a situação não estava boa, eu estava infeliz, o que eu fazia? Bebia. E
Quanto mais eu bebo, mais eu me entorpeço, eu não sinto, eu consigo aguentar. Só que enquanto que eu aguentar, o que eu estou fazendo? Eu estou estourando com o meu corpo. Até que chegou um ponto que o meu corpo gritou, que aí eu tive uma baita alergia, fiquei doente e eu comecei a perceber que eu estava fazendo a coisa errada no local errado com a pessoa errada. E aí fui para a terapia, me trabalhei e nesse momento eu pude redecidir, fazer novas escolhas para minha vida que foram muito melhores depois e eu acho que melhor para todo mundo. Porque também não adianta você levar um relacionamento onde se uma pessoa está infeliz, a outra também vai ficar. E aí você liberta todo mundo e você pode fazer novas escolhas, não deixar o tempo passar. Escolha de novo. E quando você muda o seu comportamento, você faz escolhas novas. Relações interpessoais. A tua amorosidade aumenta. E nas relações, se você realmente está mais amoroso, você vai eliminando todos esses bloqueios negativos e vai se abrindo mais para o outro. Vai tendo uma conexão mais verdadeira, fica mais fácil se relacionar com as pessoas da família, com as pessoas do trabalho. No trabalho você volta a crescer, ou começa a crescer se você estava bloqueado desde o início. E olha que interessante, existe cada vez menos dependência do intelectualismo e cada vez mais o uso do conhecimento intuitivo. Nós não precisamos estudar tudo, nós não precisamos ser o crânio, ter milhares de diplomas, certificados. Se você cada vez está desbloqueado, mais você entra dentro do teu ser e mais você acessa uma verdade intrínseca, que é aquela verdade inata que está junto com tudo aquilo que tem dentro de você. E olha, e é muito importante também nos relacionamentos, porque existem relacionamentos de dependência. E pessoas, às vezes, são viciadas nessas dependências. E essas dependências geram muito sofrimento. E é tanto sofrimento que pode chegar na violência e no suicídio. Conforme a dependência diminui, diminui também a agressividade e o comportamento hostil. Esses sentimentos negativos são substituídos pela aceitação e o amor ao próximo. E agora na área da consciência e espiritualidade. Essa é uma área que se abre muito com o uso contínuo do mecanismo da rendição. Deixar ir sentimentos negativos mostra que a pessoa experiencia um aumento crescente de felicidade, contentamento, paz e alegria. Ocorre a expansão da consciência. Lembra que eu falei da tabela Hawkins? Que você está num nível aqui e você vai subindo de nível, você vai expandindo a consciência. Os ensinamentos dos grandes mestres passam a se desdobrar dentro da experiência pessoal do ser. Então você começa a viver tudo aquilo que você aprendeu com os grandes mestres da humanidade. O progressivo desapego das limitações permite a compreensão da verdadeira identidade do ser. Lembra que eu falei que você começa a acessar quem você é, a tua essência, o teu ser verdadeiro e o teu saber interior? Deixar ir é uma das ferramentas mais eficazes para alcançar o objetivo espiritual. Então, se você é um buscador, está no caminho espiritual, é um ótimo começo, gente. Leia esse livro. Se você é terapeuta, se você é professor, ou se você é apenas ser humano, isso vai fazer muita diferença. E é um livro agradável, gostoso de ler. E outra coisa interessante, esse livro você não precisa ler assim linearmente, assim do começo para o final. Quando que eu comprei o livro, como é que eu comecei a ler?
eu percebi, ai, que emoção que tá vigente hoje, né? Então tinha alguma emoção que estava aqui dentro borbulhando, aí eu pegava assim, ai, tô com medo, tá? Então eu vou ler o capítulo do medo. E ó, li, e eu adoro assim grifar tudo. Ah, outro dia, eu quero matar alguém. Raiva. Então, peguei outro capítulo, capítulo da raiva. E aí, assim eu vou lendo, mas de acordo com o que eu estou vivendo. E começo a usar na prática tudo isso. Então, gente, esse é o início do livro. Nós vamos de pouquinho em pouquinho, a cada semana, fazer mais um capítulo e vamos estudar juntos. E agora, começa a perceber na vida de vocês, aonde vocês empurram as emoções embaixo do tapete. O quanto vocês ainda não olham e não reconhecem a emoção que está subindo. Eu fiz isso comigo muitas vezes. Ah, não, raiva não tem. Eu sou uma pessoa espiritualista não sente raiva. Uma ova, gente, uma grande mentira. Sente raiva sim, só que a gente dá outro nome. Ah, estou decepcionada, estou triste. Mas na realidade, é raiva mesmo que você estava sentindo. Você queria matar, torcer o pescoço de alguém. Tudo bem, isso faz parte. Reconhece. Aí eu comecei a reconhecer, tô com raiva. Tá, eu vou olhar para essa raiva. Raiva, o que você quer me ensinar? O que eu não estou enxergando que você está me mostrando? O que está me incomodando tanto? E aí a raiva começava a mostrar. Você está com raiva porque não foi feito do jeito que você queria. Você está com raiva porque você quer controlar tudo e todos. Você está com raiva porque você não aceita as pessoas do jeito que elas são. Nem se aceita você própria. Então, eu comecei a olhar tudo isso. E aí as fichas vão caindo. Linguagem moderna, download vai vindo. Ficha é para o pessoal da época do orelhão. Só agora que eu me toquei ouvindo um outro vídeo. Então, gente, começa a perceber como que é a tua vida. Começa a perceber qual que é o tipo de pensamento que vocês têm. Perceba seus relacionamentos, que pessoas que convivem com você, qual que é o seu círculo de amizades. Perceba quais os programas que você gosta de ouvir, que tipo de energia tem esses programas. Mídia social, Facebook, Instagram, WhatsApp. O que você gosta de ver? Que tipo de energia está aí? É exatamente aquele tipo de energia que está dentro de você. E a tua vida é apenas um espelho dessa energia. Então, gente, vamos olhar. E na hora que a gente olha, a gente pode depois deixar ir. E toda aquela energia sobe à tona e depois ela vai assim, diminuindo, até que ela vai embora. Porque houve a consciência e a compreensão do que ela veio trazer para você. Então, até o próximo capítulo. Eu sou Cris Micalquenas, eu sou psicóloga, sou coach, sou facilitadora de expansão de consciência.